A paz seja convosco, Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Jaime Moura e eu estou aqui porque nós estamos adicionando 2 vídeos lá no meu canal, canal Igreja de Deus, 2 vídeos, ou seja, um canal se chama o Império Otomano e o segundo vídeo se chama As Sete Colinas. Por que que nós estamos adicionando esses 2 vídeos lá? Para que você tenha uma melhor compreensão do último vídeo que eu gravei, o surgimento do oitavo rei. Várias pessoas têm me ligado aqui, né, e perguntado, querendo que eu tire algumas dúvidas sobre o Império Otomano, sobre a cidade de Istambul, né, as sete colinas lá de Istambul, na Turquia, porque as pessoas confundem, porque Roma, lá no Vaticano, também tem sete colinas, e alguns colegas tem pregado insistentemente que Roma é a cidade do anticristo, porque ela tem sete colinas. Não, mas Istambul também tem sete colinas, né? Istambul tem sete colinas, e eu sempre tenho reiterado aqui que o anticristo ele vem de Nínive, como está lá em Naum, capítulo 1, versículo 11. De Nínive vem aquele que maquina mal contra o Senhor. Então, é de Nínive que vem, e Istambul é a cidade do anticristo, tá? Muitas pessoas têm me ligado e isso às vezes demanda um pouco de tempo para a gente explicar, né? Mas eu creio que a partir de agora vocês terão uma compreensão melhor, tá bom? Eu agradeço a todos. Entre lá no meu canal, se inscreva, compartilhe, né? Dê o seu like, compartilhe, porque assim o YouTube vai entender que o canal é de relevância e como de fato é. Tem abençoado muitas pessoas e vai abençoar você também. Que Deus possa te abençoar. Fique com Deus. Deus abençoe você, sua casa e sua família.
O último grande império do mar Mediterrâneo durou mais de 600 anos. Esse mapa mostra a extensão que esse império chegou a ter e o que sobrou dele. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e eu tô falando do Império Otomano, ou Turco, um enorme estado que se expandiu por 3 continentes e que chegou a ameaçar a Europa Ocidental. Nesse vídeo também explico o que levou à derrocada dessa superpotência e por que ela ficou reduzida à atual República da Turquia. Isso que você está escutando é o chamado a oração do Islã, religião predominante no Império Otomano. O Islã de corrente sunita foi adotado pelos povos turcos quando ainda eram nômades na Ásia Central. Mas tudo indica que foi só no século XI que os turcos começaram a se estender pela península da Anatólia, atual Turquia. Naquela época, a área era controlada pelo Império Seleucida. Com sua decadência, se formaram vários pequenos principados autônomos. Um deles tinha a cidade de Sogut como capital, e seu líder era Ertuğrul. O filho dele, Osman I, foi quem deu origem ao Império Otomano em 1299, e assim começou a dinastia otomana. Mas de onde vem esse nome? Em árabe, Osman se escreve assim, e se pronuncia algo como Osman. Os bizantinos foram os primeiros rivais dos otomanos. Eis como a história se desenrolou. Com a divisão do Império Romano, as penínsulas de Anatólia e dos Balcãs ficaram sob domínio do Império Bizantino. Mas à medida que os bizantinos foram perdendo territórios, Osman viu uma oportunidade de dar o golpe final. Durante o século XIV, os otomanos avançaram pelo noroeste da Anatólia e na Europa entraram nos Balcãs, enfrentando os bizantinos. As várias conquistas otomanas foram se tornando capitais do Império, desde Sogut, onde ele nasceu, até Bursa e depois Edirne, mas o grande anseio do povo turco sempre foi Constantinopla, a joia da coroa bizantina. A cidade estratégica foi finalmente conquistada em 1453, depois de 8 semanas de investidas comandadas pelo sultão Mehmed II, o Conquistador. Esse foi o fim do Império Bizantino. Constantinopla virou a capital do Império Otomano, com o nome que tem até hoje, Istambul. Essa conquista consolidou também o poder turco nos Balcãs, que já se estendia pelas atuais Bósnia, Sérvia, Albânia, Macedônia, Bulgária e Grécia. Outras regiões, como Valáquia e o Kanato da Crimeia, foram subjugadas pelo Império Otomano. E a ânsia expansionista dos otomanos estava apenas começando. Com a chegada do século XVI, 2 sultões conseguiram transformar o Império Otomano na força dominante no mar Mediterrâneo, Selim I e Solimão I. Selim I foi sultão por 8 anos e liderou uma das maiores expansões otomanas. Acabou com o sultanato mameluco e anexou a Síria, a Palestina e o Egito. A Argélia também acabou se unindo ao Império. Com as anexações, os otomanos tomaram o controle das cidades santas de Meca e Medina, os locais mais sagrados do Islã. Sob o filho de Selim, Solimão I o Magnífico, os otomanos se assentaram no norte da África e principalmente avançaram para grande parte da Hungria, incluindo Budapeste. Eles tentaram sem sucesso conquistar Viena em 1529, mas foi um sinal claro para a Europa de que o Império Otomano era uma ameaça. Mas como eles conseguiram manter um território tão extenso? Historiadores dizem que se tratava de um império de comando inteligente, que soube adaptar seus interesses e tradições aos países que eram conquistados. Na região dos Balcãs, por exemplo, eles aproveitaram as disputas internas para oferecer à população algo muito desejado: paz e estabilidade. Do ponto de vista econômico, a expansão pelo Mediterrâneo fez do Império Otomano um intermediário crucial no comércio entre Europa e Ásia. O Império costumava ser tolerante com as religiões de cada um dos povos anexados, mas nem sempre. Existe uma prática conhecida como devshirme, que pode ser traduzida como imposto sobre o sangue, e que foi particularmente cruel com a população cristã. Sob essa prática, o Império Otomano recrutava à força crianças de famílias cristãs nos Balcãs. As crianças eram forçadas a se converter ao Islã e treinadas para virar soldados janízaros. Os janízaros eram a tropa de elite do Império Otomano e faziam a guarda pessoal do sultão. O poder centralizado do sultão, aliás, foi crucial para manter a unidade de um império tão amplo e poderoso diante de ameaças internas e externas. Mas esse sistema estável começou a sofrer as primeiras rachaduras.
Depois da morte de Solimão I em 1566, as disputas internas ficaram mais latentes e havia relatos de corrupção por todo o território otomano. Além disso, a pressão excessiva sobre os cristãos nos Balcãs e os próprios muçulmanos no Oriente Médio desatou inúmeras revoltas. A estabilidade se perdeu e vieram também as derrotas militares. Em 1570, os otomanos fracassaram na tentativa de conquistar Chipre. No ano seguinte, aconteceu a primeira grande derrota otomana na Europa, a Batalha de Lepanto. Foi uma das maiores batalhas navais da história. Colocou frente a frente os otomanos e a chamada Liga Santa, uma coalizão católica organizada pelo Papa Pio V e formada, entre outros, pelo Império Espanhol, na época em seu apogeu, e as repúblicas de Veneza e Gênova. Foi a primeira grande vitória naval cristã sobre os otomanos. Mais de um século depois, os otomanos continuaram a expandir sua extensão territorial, mas sofreram um golpe duro. Em 1683, o Império voltou a tentar tomar a cidade de Viena durante a chamada Grande Guerra Turca, mas de novo não conseguiu. Ao longo do século XVIII, a maior parte do território otomano continuou intacta. Foi no século XIX que o grande declínio começou de fato. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial também despertaram sentimentos nacionalistas e começaram a evidenciar que o Império Otomano estava atrasado em relação à Europa. Algumas regiões lutaram e conseguiram sua independência, como a Grécia, a Sérvia, Romênia, Montenegro, Bósnia, Bulgária e a Albânia. Outras partes do Império foram arrebatadas por potências como Reino Unido, França e Itália. Caso de Argélia, Tunísia, Egito, Chipre e Líbia. Mas o golpe final aos otomanos foi a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Turco se aliou ao Império Alemão e ao Austro-Húngaro. Foi durante esse conflito que aconteceu a morte de estimados 1 milhão de armênios, quando os otomanos os deportaram da Anatólia, acusando-os de sabotadores. Essas pessoas morreram assassinadas de fome ou doenças. A Turquia até hoje resiste a chamar o episódio de genocídio, a despeito de essa ser a nomenclatura usada por muitos historiadores. A vitória dos aliados na Primeira Guerra, em 1918, acabou por sepultar o Império Otomano, que perdeu seus últimos territórios no Oriente Médio. A reação veio na forma de campanhas militares turcas contra a Grécia, Armênia, França e contra tropas britânicas e separatistas dentro do próprio território turco. A chamada Guerra de Independência Turca terminou em 1º de novembro de 1922, com o nascimento do novo Estado turco e a abolição do sultanato. Um ano depois, em 1923, foi oficialmente proclamada a República da Turquia, comandada por Mustafa Kemal Atatürk. Foi também oficialmente o fim de 623 anos de Império Otomano. Por hoje é só, conta pra gente nos comentários se você gosta de vídeos de história como esse. Obrigada pela audiência e até a próxima!